Senhor colocou no meu coração um desejo de falar dos atributos de Deus. E eu estava estudando, né? Imprimi uma apostila imensa que fala dos atributos de Deus. Deus tem muito atributo. O que são os atributos de Deus? Atributos são as qualidades, as características de Deus. Aí talvez vocês falem assim, mas pastora, tem como a gente conhecer Deus? Tem. Não na sua profundidade, né? Não na sua totalidade, porque Deus ele é total em tudo que Ele é, né? Ele é cheio de graça e de sabedoria, como a gente cantou aqui, justo, fiel, mas Ele nos permitiu conhecê-lo ainda mais profundamente através de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em Hebreus que Jesus é a exata expressão da glória de Deus. O que é glória de Deus? A glória de Deus são todos os atributos de Deus. É tudo que Deus é tudo que Ele tem, é tudo que Ele faz. Então, Ele se manifestou em glória através de quem? Em Cristo Jesus. Então, assim, quando eu estava preparando, eu imprimi, é muita coisa. E eu sei que a gente aqui não tem pressa, amém, igreja? A gente não tem pressa para trazer um monte de informação e você sair daqui com a cabeça queimando e falando, meu Deus, eu não entendi nada que a pastora falou, porque eu não consegui entender. Como numa outra vez eu trouxe o Salmo 23, eu trouxe dentro do Salmo 23 6 atributos de Deus, hoje eu vou falar sobre o Salmo 139, né, que está ali, e eu vou falar de 3 atributos de Deus, e eu vou estar sempre trazendo uma palavra e falando de alguns atributos de Deus. Tem atributos de Deus que é incomunicável. O que é atributo incomunicável? Aquilo que Deus é e Ele não nos comunicou, Ele não nos deixou legado. Deus é perfeito. Nós não somos. A Bíblia até fala, mas pastora, na Bíblia está escrito lá, sede perfeito. Aquela perfeição que a Bíblia fala de maturidade, ser maduro, seja maduro. Né? Deus é perfeito, Deus é santo, e Ele comunicou a santidade dEle para nós. Eu fiquei até com dúvida na última vez, mas Ele, assim, Ele nos permitiu também ser santo como Ele é. Não na totalidade, gente, porque Deus é Deus. A gente está envolto em pecado. Né? Então, hoje eu vou falar sobre onipresença, onipotência e onisciência de Deus, que é um dos atributos que Deus tem. E a gente vai ler, primeiro eu vou falar o que é, depois a gente vai ler o Salmo, você vai conseguir entender. Onisciência é o saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Isso é onisciência. Ciência, saber, né? Ter ciência, ter conhecimento. Então, Ele tem todo o saber, todo o conhecimento. Onipotência. Potência vem de poder, poderoso. Tem todo o poder, poder ilimitado. E onipresença, o ser que está presente em todo o lugar. E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu estava ouvindo muito, hoje eu passei o dia ouvindo pregadores que eu confio, falando sobre os atributos de Deus. E, gente, como a gente precisa conhecer os atributos de Deus? Por quê? A igreja está humanizada. Humanizar o Deus. Humanizar o Deus. Colocar o Deus no mesmo patamar que a gente. Primeiro, às vezes às vezes se ensina que a gente tem que dar ordem para Deus. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, porque eu vou determinar, porque quando eu determinar, Deus vai fazer. Isso é humanizar Deus, isso é colocar Deus como um servo nosso. Então, assim, inclusive, né, uma das pessoas que eu estava vendo, que estava falando sobre isso, é até um pregador lá de fora, Paul Washer, falei certo? Washer, isso. Não é worship, não. É um Paulo lá de fora. Ele estava falando sobre isso, como a igreja precisa voltar à origem, conhecendo Deus na sua totalidade. E ele, às vezes, é convidado para ir pregar em algumas igrejas, convidam ele e fala assim, eu quero que você fale do atributo de Deus. Aí ele fala assim para as pessoas, para os pastores, você tem certeza? Você tem certeza que você quer que eu pregue sobre os atributos de Deus? Claro, pastor, nós somos uma igreja cristã.
A gente serve a Deus, claro que a gente quer. Aí ele fala, você tem certeza? Porque no meio da pregação, no meio de estudo, ele dá estudo mesmo, porque essa questão do atributo, gente, é estudo. Né? No meio da pregação, no meio do estudo, muitas pessoas vão se sentir ofendidas, porque não veem Deus dessa maneira. Vem um Deus molengo, vem um Deus capacho, desculpa a expressão, vem um Deus manipulado, um Deus que a gente pode fazer dele coisas. Então, igreja, eu queria muito que vocês tivessem muita paciência, porque acaba sendo... Hoje eu vou falar sobre esses 3 atributos, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, da gente realmente conhecer a Deus. A palavra de Deus fala que o meu povo erra por falta de conhecer. O meu povo peca por não conhecer a Deus. Está em Oséias. Oséias 6 também fala assim, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor em que forma? O que Ele pode me dar, o que Ele pode fazer pela minha vida, o que Ele pode fazer no meu casamento, o que Ele pode fazer na minha casa. Não, conhecer Deus como Ele é, independente do que Ele possa fazer. Porque qual é o Deus desse tempo que a gente está vivendo, chamado antropocentrismo, o homem no centro? É um Deus que é meu servo, que eu tenho Ele quando Ele resolve um problema meu. Aí eu coloco Deus como meu capacho mesmo. Deus, estou precisando de emprego. Senhor, estou precisando de saúde. Deus, eu estou precisando disso. Mas Deus não é só aquele que faz. Deus é. Deus é. Deus é. Ele existe, independente de eu e você existir. Na verdade, ele não existe, ele é. Porque existe é quando algo nasceu, passou a existir. Ele é. Ele vive lá na eternidade. Porque a eternidade, nem a gente entende que é a eternidade. A gente não é eterno. Não é um atributo. Um dos atributos de Deus também é Deus eterno. A gente não é eterno, a gente é imortal. Por que imortal? A gente vai morrer, não vai? Todo mundo vai morrer? Mas a gente vai viver uma eternidade com Ele. Amém, igreja? Da eternidade com Ele, mas imortais. Então, vamos lá. Vamos ler o Salmo 139 e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Salmo e vai falar exatamente desses 3 atributos de Deus. Esse Salmo é um Salmo de Davi, né? Ele fala assim... Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da Tua face? Se subir aos céus, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Caramba, o Senhor está no inferno. 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem a Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no Teu livro, presta atenção nisso, igreja. E no Teu livro todas estas coisas foram escritas. Não só foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Outra versão fala, foram determinadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os Teus pensamentos. Quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, aqui estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio,
Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o meu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, igreja? É um salmo que é lindo, mas não é só lindo. Ele traz para nós uma revelação de quem Deus é. Traz para nós, assim, uma completude de quem Deus é. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava passando por uma perseguição. Davi vivia sendo perseguido por causa da guerra, por causa de territórios que ele conquistava. E ele estava colocando diante de Deus isso, mas ele, no meio de uma canção, porque os salmos são canções, ele consegue falar quem Deus é. Um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente. Hoje a gente está num tempo da era global. Hoje você consegue ligar o teu telefone e falar com uma pessoa que está lá no Japão. Lá no Japão agora são 8 horas da manhã. E você consegue falar com ela agora. Se você conhecer alguém de lá, você fala com a pessoa agora. Mas você não está lá. Você não é onipresente. Só Deus é onipresente. O diabo não é onipresente. O diabo não está aqui e está ali e está lá. O diabo ele é organizado dentro daquilo que ele faz. E por isso que o mundo espiritual não é igual ao nosso. E eles têm uma agilidade maior, mas ele não é onipresente. Deus é onipresente. Deus está aqui. Deus está lá no Japão. Deus está lá na China e em qualquer lugar do mundo, porque a Bíblia mesmo fala que Deus tem um controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala, no Isaías 40, que um palmo, todas as águas do mundo inteiro, está no palmo da mão de Deus. Todas as águas do mundo todo, Oceano Pacífico, Índico, Atlântico, as águas que estão por baixo, por cima, está aqui, na palma da mão dele. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos pés dele. Até o inferno, Deus está lá. Como assim, pastora, Deus está no inferno? Por que Deus não está lá para salvar, amém, igreja? Mas Ele está lá como juiz. Tudo foi feito nele, está tudo contido em Deus. Não tem como tirar Deus. Então, isso traz para a gente um peso de uma responsabilidade muito grande. Há 3 semanas atrás, nós fomos visitar uma família, que a gente já não via há muito tempo, era aniversário de uma amiga minha, e quando nós chegamos lá, eles sabiam que a gente ia para lá, eles estavam ouvindo um grupo chamado Celebrare. É um grupo, vocês conhecem Celebrare? É um pessoal antigo que canta música dos anos 80. Mas eles falam assim, a Ana e o Dudu vão vir aqui, eles são pastores, eles são cristãos, vamos botar uns hinos de louvor. E eu falei para o Dudu, as pessoas têm tanto temor da gente, mas não tem temor do Deus que é onipresente. Deus estava lá. Deus está com você quando você está fazendo e eu estamos fazendo os nossos pecados, nossos erros. Mas não cai, às vezes, um peso em nós, porque tem gente, como a Dudu já discutiu uma vez com o rapaz, que quando o rapaz acreditava que quando o homem entrava no banheiro para tomar banho, tirava a roupa, o Espírito Santo ficava do lado de fora. Dudu discutindo, no meio de uma loja evangélica com o rapaz. Não, que isso? Você não conhece a Bíblia? Não. E discutindo com o rapaz. Não, o Espírito Santo sai. Quando a gente vai ter relação com a nossa mulher, gente, não sai. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Isso é para trazer para nós, sabe o quê? Primeira coisa, um temor. Um temor. Se Deus está vendo tudo, eu preciso rever meus conceitos. Porque às vezes eu estou com medo de um pastor, às vezes eu estou com medo de uma liderança e não estou temendo ao Senhor. Esse temor, gente, não significa ter medo de Deus, mas aquele peso do que Deus é. E a outra coisa é a gente saber que não tem como esconder nada dele, porque às vezes vem diante de Deus assim, meu Deus, eu quero que o Senhor tome conta do meu coração, porque eu estou com um pouquinho de raiva da Ana Beatriz. Mentira, eu estou com ódio da Ana Beatriz. Estou brincando, estou com ódio de você não. Mas assim, já viu como a gente quer mascarar as coisas com Deus? Deus está vendo que eu estou com ódio da Ana Beatriz.
Mas eu estou ali querendo enganar Deus. Gente, não se engana Deus. A primeira coisa que ele fala aqui, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Ele te conhece. E é tão profundo quando ele fala que me conhece, que ele vai lá no versículo 13, ele fala assim, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te levarei de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. As pessoas que são a favor, por exemplo, do aborto, eles falam que quando há fecundação, enquanto é o zigoto, né, que é a primeira célula ali, não é ninguém, não é nada que pode matar. Mas não, a Bíblia revela que não, que ele cobriu, ele viu aquilo tudo ali, e os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, a substância ainda informe, minúscula, formada lá dentro. Deus já tinha um propósito para a minha vida e para a sua vida, porque Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Você não é uma obra do acaso, um aborto que não deu certo, sabe? A gente tem que falar isso, igreja, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha assim, eu não tenho valor. Você tem valor, porque desde quando antes de você haver a fecundação, são milhares, milhões dos neninhos, do esperma, dos espermatozoide que vai, o vencedor que chega lá, você já nasce vencedor. Desculpa, gente, essa área da saúde não é minha área. Estou brincando, é porque eu não tinha pensado nisso. Já fecunda ali já tem uma pessoa. E aquela pessoa era quem? Era a Margarete. Deus já sabia, dia 30 de maio de 1900, Margarete vai nascer. Margarete vai nascer. Deus já sabia. E ela vai casar com o Henrique. E ela vai ter o Valtinho. Depois de um tempo, ela ainda vai ter o Negão para cuidar. Ela vai estar lá. Gente, isso é tremendo. Porque primeiro que tira o poder da minha mão. Tira o poder da nossa mão. Porque a gente pensa assim, fui eu que escolhi Dudu para mim. Foi a Margarete fala, eu que escolhi o Negão, né, o Henrique. Negão porque, né, Negão fortão. Mas não, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um propósito. Deus já sabia, né? O Zima Negão também lá. Deus já sabia. Beatriz tinha que vir. Henrique tinha que vir. O filho dela é Beatriz e Henrique também. Tinha que vir. Tinham que nascer. Não foi uma obra do acaso. Às vezes a gente já viu, quando a gente começa a pensar do nosso passado, e a gente fala assim, mas se eu não tivesse casado com o Dudu, que teve um rapaz que eu quase casei com ele, um outro rapaz. Aí eu pensei, se eu não tivesse casado com o Dudu, eu não teria Rafael, não teria Paulinho, eu não seria eu. Não, eu seria eu. Mas eu não seria eu hoje, porque eu sou fruto de tudo que Deus fez. Deus colocou o bonitão ali na minha vida porque Deus tinha um propósito para nós cumprirmos. Tira o poder da tua mão, igreja. Tira o poder. Aí, não, pastora, mas assim, eu não vou crer nisso não, pastora. Porque eu não creio que... Eu até creio que Deus ele é onipresente, sabe de todas as coisas, onisciente, sabe de todas as coisas. Mas assim, eu não creio que Deus possa comandar a minha vida e minhas escolhas, não. Vamos ler aqui, então. Vamos ver se é isso. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem uma outra versão que fala, e todos os teus dias foram escritos e determinados. Escritos e determinados. Porque um Deus que sabe de todas as coisas, sabe da minha vida, sabe da tua vida, sabe quanto tempo você vai ter aqui nessa terra, sabe tudo que você vai decidir. Ele determinou. Não só sabe, ele determinou. Porque ele é um Deus onisciente. Versículo 2, vamos lá? Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos.
eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre pensamento. Sabe quantos pensamentos uma pessoa pensa por dia? 30 mil, mais ou menos. Isso não sou eu, por base, porque se for eu, acho que é 60, porque minha cabeça é acelerada, né? Mas uma pessoa normal pensa 30 mil pensamentos por dia. Quantos milhões temos hoje, bilhões de pessoas no mundo? Muita. Quanta? 7 bi? 7 bi. Então, 7 bi vezes 30 mil... Eu sei, 7 bi. 7 bi vezes 30 mil pensamentos por dia. Moque aqui já faria conta. Deus conhece todos esses pensamentos. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, eu estou aqui falando com vocês, eu não sei o que vocês estão pensando. Talvez vocês estejam me olhando e estão pensando assim, poxa, amanhã eu tenho que lavar aquela roupa, porque o Cauã acho que não tem blusa para ir para a escola. Vou ter que chegar em casa agora, lavar e botar lá atrás do... Não é assim que a cabeça da gente funciona? Poxa, eu estou aqui, aí a gente está aqui pensando, caramba, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, amanhã é dia 30, aniversário da Margarida, dia 30 vence aquela... A gente fica assim. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo. A gente não relaxa, mas Deus sabe. A gente não consegue usufruir do que Deus tem para nós. Igreja, quando a gente fala que Deus determinou, Deus conhece toda... Não é para a gente relaxar, não. Não é para a gente falar assim, já que Deus conhece, então deixa a vida me levar. Não. Até porque Deus não nos criou para sermos assim. Ele determinou, Ele criou nossos dias, o que Ele faz? A gente vive a nossa vida. A gente vive o nosso dia. E nessa mudança de conhecer o Senhor, Deus vai nos moldando para que a gente seja parecido com Ele. No Salmo 115, fala que você se torna parecido com aquilo que você adora. Lá ele está falando dos deuses. Quem adora, eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, suas mãos não apalpam, se tornem semelhantes a Ele, todos aqueles que o adoram. Mas nós não adoramos esse Deus. Nós adoramos Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Na medida em que a gente avança em conhecer o Senhor, em prosseguir em conhecer o Senhor, a nossa mudança começa dentro de nós, características vindas de Deus começam a brotar em nós. Então não tem como a gente falar assim, eu vou viver a vida me levar. Não. Porque você foi criado por um propósito. O primeiro propósito que Deus criou toda a humanidade, adorá-lo. Por que você acha que muitas pessoas vão lá, por exemplo, no carnaval, e adoram lá o Exu lá, que fez maior festa lá, o pessoal? O pessoal, pastora, tinha Exu, gente, mas eles têm mais coragem de anunciar o Deus dele do que a gente tem coragem de anunciar o nosso Deus. A gente tem vergonha de falar de Deus. A gente tem vergonha de manifestar Deus, eles manifestam mesmo lá no carnaval, festa do capeta mesmo. Esse ano foi mesmo lá, o capeta lá incorporado. Teve um ano aí que até pegou fogo, né? Marlene estava falando. Eles gostam, eles fazem isso e a gente tem que conhecer a Deus. Para quê? Para que a gente viva o propósito de Deus a cada instante. Vamos continuar aqui. Não, versículo 3, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces toda. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Deus conhece todas as coisas. Versículo 7 ao versículo 11 vai falar da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Então não tem como a gente fugir de Deus. A gente tenta fugir. Eu me lembro de um profeta chamado Jonas. Jonas recebeu um chamado de Deus para ir pregar para o pessoal de Nínive. Aquela cidade era
a capital da Síria. A Síria era um povo terrível, idólatra, um povo que esfolava os seus opositores vivos e colocava numa estaca para que os animais matassem aquela pessoa aos poucos. Eles eram terríveis, eram um dos grandes inimigos de Israel. Aí, um certo dia, o Senhor chegou para Jonas, porque é muito fácil a gente julgar Jonas, mas você conhecendo um pouquinho das coisas, você vai entendendo que talvez Jonas tenha até sofrido na sua própria família, os seus pais tenham morrido pelos assírios. Mas Deus é terrível, porque Deus ele trata nossas feridas dessa maneira. Às vezes, naquilo que a gente é ferido, é lá que Deus chama a gente, porque na medida em que você é levado para curar alguém, você é curado. Amém, igreja? Vocês entendem isso? Naquilo que Deus restaura aqui é onde Deus me leva. Naquilo que Deus precisa tratar aqui é onde Deus vai me fazer ir nas pessoas. E eu falo assim, Deus, como que eu vou dar um conselho desse para a pessoa se eu estou passando por isso? Aí o Senhor vem e fala para mim, filha, dá porque é dando que se recebe. É assim que Deus faz. E Deus chamou Jonas. Falou, Jonas, vai lá, eu tenho um arrependimento para aquela cidade. O que Jonas fez, gente? Como muitos de nós, pegou um navio, que era, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Chegou lá no navio, foi deitar, achando que estava fugindo de Deus, achando que estava fugindo do chamado de Deus. Fica aqui uma dica para você. Não tem como fugir nem de Deus, nem do chamado de Deus. Amém, igreja? Tá junto, tá junto. Porque às vezes, a gente, igual eu, sou 300 anos de crente. A gente é ferido na igreja. Muitas vezes nós somos feridos exercendo o nosso chamado. A gente é ferido com palavras que às vezes não são boas. A gente é ferido por situações, por não reconhecimento. Estou falando isso de carteirinha. A gente muitas vezes não foi reconhecido. E existe um tempo na nossa vida em que a gente quer ser reconhecido pelos homens, tá? Isso é natural. Depois, Deus vai trazendo em nós a maturidade e a gente entende que o reconhecimento do Senhor vale mais do que o reconhecimento dos homens. Mas a gente passou por tudo isso. E a gente tenta fugir do chamado. Eu me lembro uma vez, um pastor meu chegou para mim e falou assim, Ana, você tem que parar de tocar e cantar na igreja, porque você está tirando as oportunidades de outras pessoas tocarem. Como se eu estivesse lá para tirar a oportunidade de outras pessoas. Aquilo me deixou triste demais, me deixou porque eu falei, Senhor, eu estou tirando a oportunidade. Eu perguntei para Deus, Senhor, eu estou sendo egoísta ao ponto de não deixar ninguém tocar? E eu me lembro que eu fiquei num domingo lá, num domingo, não foi o menino para tocar, eu toquei o violão, mas eu não cantei. Eu fiquei lá quieta, assim, triste com aquilo e perguntando para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E nessa época o ministério de louvor lá da igreja era bem grande, tinham mais de 40 cabeças. Tinha gente a dar um pau, né, que fala. E eu fiquei triste com aquilo, mas eu falei, vou fazendo o meu chamado. Não passou muitos dias, não sei se Jason lembra disso, a gente foi fazer um culto na praça, a família Fernandes veio, a gente fez um culto lá na praça, lá em cima, que eu falei, já que não posso cantar aqui, a gente canta na rua. E fomos fazer o culto. A gente chegou na igreja, botamos as coisas dentro da igreja. No domingo de manhã, quando chegamos na igreja, tinham roubado tudo da igreja. Roubaram os pratos da bateria, roubaram a guitarra, roubaram o baixo, roubaram caixa, microfone sem fio, novinho, que tinha acabado de comprar os microfones sem fio, deixaram lá, gente, diante do Senhor. Um violão, um microfone e um pedestal. Quem tocava e cantava? Está entendendo? Não estou falando isso para honra minha, não. Estou falando isso porque a minha vontade era parar, era desistir. Nisso, como ficou um pedestal, um violão e o microfone, Dudu ainda propôs, gente, vamos lá, a gente é ministério de louvor, vamos todo mundo lá para frente da igreja, vamos cantar todo mundo lá, a gente não precisa de microfone para cantar, a gente canta lá na frente, Cristina puxa e a gente vai cantando. Foi saindo um por um, no final ficou eu e a Adriana, sempre a Adriana também, ficamos lá, até que a igreja conseguiu comprar tudo de novo. A gente tenta fugir, está entendendo? A gente tenta fugir do nosso chamado.
Mas não tem como fugir. Jonas tentou fugir. Entrou naquele navio. Quando entrou naquele navio, estava lá deitado pleno, achando que estava abafando. Não vou cumprir chamado de Deus. Vem uma revolta, aquela situação toda. O pessoal começa a jogar coisa fora do navio, e chama ele, vai lá, ora aí para o teu Deus, porque a gente está orando aqui para o nosso Deus, vamos lá ver se... E ele descobre que, lança um sorte, descobre que ele era a terra seca que estava naquele lugar. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E jogaram ele no mar. Deus poderia deixá-lo morrer ali por não cumprir o chamado? Poderia. Mas Deus, todos os nossos dias foram escritos e determinados. A Bíblia fala com um grande peixe, Jesus fala que foi uma baleia. Lá no Evangelho fala que foi uma baleia. Um grande peixe, imagina aí aquela baleia grandona. Apareceu na hora que ele foi jogado, naquele segundo, naquele minuto, naquela horinha ali. Engoliu Jonas. Jonas foi por dentro do ventre e ficou 3 dias dentro do ventre cheirando carniça, porque dentro de uma barriga de baleia ou de peixe grande não deve ser bom. Mas ali ele começou a entender o que Deus estava fazendo. E o que acontece? Ele ficou ali, ele se arrependeu dos seus pecados. Aonde a baleia vomitou ele? Lá no mar de Nínive. Qual era o Deus que a Síria adorava? Era um Deus chamado Netuno. É tipo metade peixe, metade homem. Não sei se é esse o nome. Quando ele foi cuspido pela baleia, um grande peixe, um homem sai de lá de dentro, o pessoal ficou horrorizado. Epa! Quando ele começou a pregar, gente, ele não precisou pregar muito, ele não precisou pregar quase nada. Ele só falou, arrependo porque Deus vai subverter essa cidade. Todo mundo se converte, até os animais, o rei coloca para não comer, para fazer jejum, para se converter. Gente, Deus é Deus de todo o lugar e faz todas as coisas. Coopere para o bem. Ele poderia de pronto ir lá, vou para Nínive, estou indo. E eles iam se converter? Iam, porque a autoridade de Deus estava sobre a vida dele. Mas mesmo ele negando, tentando fugir de Deus, Deus fez uma situação, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Deus criou uma situação, ele é cuspido por um peixe, o pessoal tem maior temor por ele, e vocês sabem do final da história, né? Porque ele ficou tão arrasado que Deus teve misericórdia daquele povo. Ele ficou tão arrasado que foi para debaixo de uma árvore e ficou lá lamentando. Como que o Senhor pode ter misericórdia desse povo? A gente é da mesma forma. Para onde eu fugirei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se vou para o inferno, ainda lá tu estás. Tem como a gente fugir de Deus? Tem como a gente falar não para os chamados de Deus? Fica para a gente um alerta. Eu vou terminar só agora com 23 e 24. Fica para a gente um alerta. Pare de procrastinar o chamado de Deus para a sua vida. Talvez algumas coisas não estão indo conforme tem que ir. Por causa de quê? Porque você não tomou posição. Está entendendo, igreja? Ai, pastor, eu não estou entendendo por que minha família não se converte, não estou entendendo por que isso acontece, não estou entendendo por que aquilo... Gente, Deus é Deus. A gente ontem estava lá em casa, estava deitado já, tem dois finais de semana que tem um vizinho que está fazendo umas festas lá, mas é só adolescente. E só músicas daquela bem pesadona mesmo, ficou até tarde da noite. E aquele monte de adolescente pulando lá. E eu estava deitada, a gente já ia dormir já. E o Senhor falou comigo assim, eu falei, Deus, o pessoal não tem noção não, que já são tal hora e esse som está ligado? E o Senhor falou para mim assim, quantas vezes, só falou isso comigo, quantas vezes você orou pela conversão dos teus vizinhos aqui e você orou pela conversão deles? Nenhuma. Eu nunca orei assim, não me lembro de ter orado pela conversão deles. E ali na cama mesmo ali, eu falei, Senhor, levanta um jovem ali. Levanta esse jovem, converta esses corações em nome de Jesus. Muda essa história, muda essa situação em nome de Jesus. Amém. E dormi. E hoje a gente chegou aqui, tinha uma menina ali novinha, enrolando um negocinho. E a gente fica triste, porque é uma menina bonita, estava aqui no poste,
enrolando a porcaria ali. E Dudu falou assim, caramba, eu falei, já orei por ela, orei para que ela se converta, para que ela conheça esse Deus. Para que ela conheça esse Deus que nós pregamos aqui. Um Deus que tudo conhece, um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que escolheu e sabe quem são os seus. Você sabe quem são os do Senhor? Alguém aqui sabe? Eu também não sei, não. A gente estava falando do Eric, né? Eric era um menino que foi praticamente levado pela igreja pela Cristina, que era uma prima dele. Os pais não eram cristãos. E a prima, desde quando ele nasceu, ela assumiu ele com a responsabilidade, tipo vocês, tipo o ministério que vocês têm. Assumiu a responsabilidade daquele menino e levava aquele menino para a igreja. Ia para a escola dominical, ia para ali, ia para lá, levava aquele menino para a igreja. E ele teve uma fase de adolescência, como muitos adolescentes têm, com muita confusão. E esse menino está na faculdade, né? Está no seminário para ser formado pastor. Às vezes a gente recebe palavras e a gente acha que sabe. Gente, a gente não sabe. Esse atributo não é comunicável. Deus não me deu, nem te deu o atributo da onisciência, onipresença e onipotência. Você não é poderoso, você não sabe todas as coisas, você não está em todo lugar. Nem eu. Não pense que você conhece alguém pelo que você está olhando. Que às vezes você pode me olhar e falar assim, a pastora hoje parece que está triste. Me pergunta se eu estou triste. Pastora, está triste? Não, estou cansada, muito cansada, por exemplo. Né? Que às vezes a gente não tem, claro que a gente, quando conhece muito alguém, a gente tem algumas intimidades, mas na profundidade a gente não conhece. Mas Deus nos conhece. O que a gente precisa fazer então, pastora? Se render ao chamado do Senhor. E a gente vai terminar aqui esse último versículo. Olha o que diz esse versículo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, diante de toda aquela revelação, Davi, ele não tinha naquela época o que a gente tem hoje de tecnologia, de uma ultra. Mas ele sabia que Deus formou lá no ventre, lá. A gente tá hoje, tecnologicamente, muito avançado, mas parece que a gente está se tornando muito mais burro, desculpa a expressão. Mais burro do que a gente era, porque essas pessoas não tinham nenhum conhecimento de tecnologia. Tinha muitas coisas avançadas? Tinha, mas não conforme a gente é. Mas a gente cada vez mais está emburrecendo, está ficando mais ignorante das coisas. Mas que a gente olhe para Deus e fala, Deus, sonda-me. Vê, o que é sonda, gente? É quando Deus entra lá nas profundezas do nosso coração, porque talvez a gente consiga mascarar algumas coisas, a gente consegue mostrar alguma coisa para as pessoas, mas não tem como mascarar para Deus. Pai, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele ainda vai falar, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque Deus sabe que tem caminho mau na gente, não tem? Se você perguntar para uma pessoa que não é cristã, se ela morrer hoje, o que ela responde para você? Você vai para o céu ou para o inferno? Por que ela fala que vai para o céu? Oi? Ela fala que é boa, né? Eu sou boa, eu nunca matei ninguém. Não é isso que as pessoas falam? Nunca matei ninguém, eu não fumo ou não bebo. Não, eu só bebo minha cervejinha socialmente. Assim que falam. Só bebo. Gente, a questão da cerveja, da fumar, do cigarro, tudo, não quer dizer que você é bom se você é ruim. Não existe gente boa. A bondade é um atributo comunicável de Deus. É um dos atributos de Deus. Deus é bom e nos permite ser bons, mas não na sua plenitude. Nós somos bons porque Ele é bom. Nós somos bons porque o bom morreu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Por causa de Cristo, quando Deus olha com a sua ira, que é outro atributo de Deus, a ira de Deus, Ele olha, o que Ele vê? O sangue de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, pensa assim, ó, você não é bom. Eu não sou boa, ninguém é bom. Não é porque você faz ou não faz. Não é porque você pega ou não pega. Ou peca ou não peca. Porque você bebe ou não bebe. Você fuma ou não fuma. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você é. A essência do ser humano foi contaminada pelo pecado. Olhou Deus do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram, todos extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Mas Ele sonda
o coração. Ele sonda, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos conduza em nome de Jesus.